Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Bora dar uma olhada aqui no debate do Jogo Aberto. Separei um trecho bem legal aqui pra vocês. Vamos ver aqui os comentaristas falando sobre a declaração do Abel Ferreira. O Tite que comentou sobre essa declaração dada pelo treinador do Palmeiras. E o Abel que falou que o futebol do Danilo tinha caído após aí a sua convocação para a seleção brasileira. Vamos ver aqui o que os comentaristas do Jogo Aberto falaram. Quero aproveitar e já deixar os créditos do vídeo ao Jogo Aberto. Vou estar deixando o link na descrição como créditos ao vídeo. Você que é torcedor do Verdão, tá chegando por aqui agora, já aproveita, se inscreva no canal, ativa aí o sino das notificações, para você estar recebendo aí no seu celular todas as notícias do Palmeiras. Mas agora, bora conferir o debate, galera. Que está lá em cima, está cá em baixo. O Ronaldo, a mesma coisa. Já veio o Ronaldo top, agora está numa fase menos boa, vai recuperar. Os campeões normalmente recuperam sempre. O Messi igual, portanto isto faz parte da carreira de qualquer jogador. Cara, essa manifestação é em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel tem sido muito aberto, receptivo a nós, fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase ela tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essas situações. Mas me permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que ele voltou no Palmeiras. Ele se manifestou publicamente. Ele disse: pô, depois que eu fui para a seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e tal, e agora eu estou retomando o meu padrão normal. Ele deu uma entrevista assim? Deu, né? Sim. Deu, né? Então a gente tem que analisar o contexto do Abel, que é um extraordinário profissional, que tem sido e tal, para saber que contexto todo ela foi colocada. O Tite encarou numa boa, não é? Deu para perceber, fez a colocação dele. Agora eu quero a opinião de vocês. Efetivamente ou coincidentemente, depois que o Danilo voltou da seleção brasileira, o futebol dele caiu bastante. A gente vê agora coisas que não são normais na carreira do Danilo, expulsões, não tem sido aquele cara que chega na área para fazer um gol e tudo mais. Tá um pouco diferente. Vocês concordam que o Danilo não vive esse grande momento? Acho que todo mundo aqui, ó... Tá aqui os números. Melhor do que vocês, antes de falarem, observarem também. Antes e depois da participação do Danilo na seleção. 23 jogos antes, 23 depois. Tá igualzinho. Antes, 6 gols. Depois, 1. Assistências, iguais. Desarmes, antes, 44. Agora, 34. Lançamentos, antes, 15. Agora, 13. Cartões amarelos, antes 2, depois 4. Cartões vermelhos, nenhum antes da seleção e 2 pós-seleção. Os números não mentem, Chico. Inclusive o dos cartões, né? Porque ele tomou 2 cartões que prejudicaram a equipe, ou poderia, no caso do clássico contra o Santos, não foi, mas anteriormente sim, acabou prejudicando a equipe numa eliminação. O Danilo joga muita bola. E ele não foi convocado à toa. Mas o que eu entendi, e a imprensa é interessante, né? Porque aí o Abel fala uma coisa lá, Tite, o Abel falou que a convocação fez mal para o Danilo. Porque, na verdade, não é a seleção que faz mal para o jogador. É o jogador que, ao ser convocado, daqui a pouco sobe para a cabeça, daqui a pouco se deslumbra, daqui a pouco cria um outro entendimento das coisas e para de jogar. E a gente tem vários exemplos. Porque o jogador acha que quando chega na seleção ele convive com outro mundo. Enfim, às vezes ele desfoca um pouco, é natural. E isso aconteceu com vários. Então, não é a seleção que faz mal para o jogador, é o jogador que daqui a pouco perde um pouco do comprometimento e isso tem que ser trabalhado. O Abel Ferreira conseguiu recuperar o Gabriel Menino e, olha, demorou. Demorou para hoje o Gabriel Menino ser uma alternativa importante, mas também muito menor, em termos de alternativa, do que já for anteriormente. O Gabriel Menino era um jogador que, poxa, a gente estava considerando como titular, um possível convocado, como ele foi, inclusive. Então, demora muitas vezes para você recuperar um jogador. E não é um exemplo apenas, não é só o Danilo que acaba desfocando. Denilson, você pode falar de carteirinha, porque quando vai para a seleção, quando você se depara com ídolos, com jogadores experientes, com uma comissão técnica gabaritada, como é que funciona esse processo na cabeça do jogador? Obviamente, a satisfação de você realizar um sonho, ponto. A volta, que para mim é o mais importante, nesse momento que o Danilo vem vivendo agora. Tentar detectar o que está errado, o que ele mudou, qual é o comportamento que ele mudou.
Às vezes você vai para a seleção brasileira e você vota como um volante meio campista que é o Danilo. Às vezes ele olha pro Zé Rafael e fala assim, não vou mais nessa bola não, Zé. Quem vai é você agora, porque agora eu sou seleção. Tem isso? Tô errado? Sério? Não. O quê? O quê? Eu, filho, eu não vou votar mais não. Volta aí, alguém acompanha, que eu não vou votar mais não. Isso é o que cabe no que o Chico falou, dá essa empolgação. De falar, pô, agora eu sou um cara diferente, agora eu sou seleção. Então o Mas esforço... dá pra falar que o cara fica um pouquinho deslumbrado. Isso, deslumbrado. Então, às vezes, ele olha e fala, uma bola que ele ia e dava o carrinho, fala, não vou mais não, meu companheiro vai. Entendeu? Até porque ele chega com os E companheiros é natural. e ele tem outra moral com os E é companheiros. natural, né? Loirão. Agora, o legal é detectar rápido aonde tá errando. O Gabriel Menino, para citar mais um jogador que foi citado aqui pelo Chico, também passou por isso. Isso é natural. Você olhar nas redes sociais, você ter 100 seguidores, de repente você tem 1 milhão de seguidores. Você fala, caramba, eu sou o cara e tal. Então, o mais importante é detectar aonde o Danilo tá errando. Onde você tá errando, Danilo? Eu tô mais empolgado, não tô correndo menos, não tô correndo menos, para voltar a ser o jogador que ele foi antes de ser convocado para a seleção. Mas... Acho não. O Abel foi infeliz quando ele fala que a seleção fez mal pro Danilo. Eu não penso longe de pensar igual o Abel Pelo contrário, nessa Miguel. situação. Mas você acha que ele não está querendo dizer não que a seleção faz mal, mas que o Danilo voltou mal? Não é um recado É pro que também, Danilo. pro treinador, às vezes, eu fico pensando, pro treinador, às vezes, criticar o próprio jogador, ou tem que ser com muita maestria. Ele foi mal. Mas foi ou mal, é né? melhor, Abel foi né, mal. Porque não falar nada. todo jogador, ele almeja, todo jogador, ele trabalha, ele já começa na base, já pensando na seleção brasileira, em vestir a camisa da seleção brasileira. Então não é que foi a seleção fez A culpa não é da seleção, a culpa foi não é da mal. seleção. De repente o Danilo, o Palmeiras Gente, viveu a culpa é fase... só, e se o Palmeiras- tiver culpa é do o Palmeiras teve jogador. jogos Só do que jogador. ganhou. O Palmeiras teve isso jogos aí. que ganhou, mas os jogadores não estavam bem. E o Danilo fez parte desses jogadores que não estavam bem. E ainda não voltou a jogar o que ele jogava antes de ir para a seleção. Mas o Danilo é um menino bom, eu conheço, falo de vez em quando com o Danilo, é cabeça boa. Isso de subir para a cabeça, isso não acontece com o Danilo, até porque eu conheço os seus representantes também, são pessoas do bem, que Pode ser uma fase, que né? tá do É lado. natural, é uma Ronaldo, fase. Mas natural. tem jogadores Fase, que passam por uma fase natural. ruim. Uma isso coisa aí. que me chamou a atenção, Ronaldo, é que o Gabriel Menino foi para a seleção como lateral. Lateral. Quando ele volta da seleção, ele nunca mais jogou de lateral. Não E por que que o titular ele não treinador- foi e voltou pro meio. E por que o treinador também não falou da mesma forma que falou do Danilo, falou do menino? Mas eu acho que é uma tempestade em copo Não, d'água. mas foi uma e- pergunta, gente, feita. E ele foi também mal. acho. Eu acho que ele foi mal demais de Ele novo, foi o mal. Abel. Eu não Fritar acho o que ele menino, quis mas responsabilizar a Sendo que o que- seleção. achei. Sendo Acho que ele ele quis dar um recado falou, pro a Danilo. torcida já presenciou, os foi comentaristas mal. também, só que ninguém colocou mais um peso em cima do menino. E ele colocou o peso em cima do menino mais uma vez eu aí. vejo de um Quer jeito Mas dizer, talvez aí- ele aí queira uma não é reação reação jeito do diferente. Danilo. Isso, Ele é. conhece o Danilo melhor que todos nós aqui. Talvez ele queira que o Danilo reaja. Mas Mas às vezes, Mas mas às isso é vezes, no grupo, mas às não vezes precisa fazer tomar uma pra fora. vaia, mas às vezes tomar uma vaia do próprio torcedor pode ser ruim pro jogador também. Também tem essa. Vou aproveitar para chamar o João Paulo Capelanes também para essa história. Capela, é isso, não é? Eu acompanhei toda essa coletiva do Abel Ferreira e realmente ele foi perguntado e falou que acha que depois da seleção o futebol do Danilo não manteve o mesmo nível de antes, lá daquele começo de ano. Foi isso que ele disse. Renata, mas você mesmo mostrou os números, né? Esses números, eles praticamente é um fato para o torcedor. Eu acho que vale até levantar um outro argumento para a gente tentar até ampliar o debate. Por exemplo, na minha avaliação, o Palmeiras ainda é a maior força do continente, aquela coisa toda, pipi, ok. Só que o Palmeiras, de alguns meses para cá, vem caindo o rendimento. Veja só o Rafael Veiga, que era o principal jogador do primeiro semestre, lá do Scarpa, alternando com o Danilo, aquela coisa toda. Caiu de rendimento, voltou da lesão, mal. O Danilo voltou da seleção, mal. O Palmeiras, como um todo, caiu de rendimento. Gustavo Gomes, que para mim é o melhor jogador do continente na sua posição na zaga, também caiu de rendimento, alguns erros que ele não costumava cometer. Então acho que vale também a gente levantar essa questão. Quando o Danilo voltou, o Palmeiras também já estava tendo uma queda natural de rendimento, porque a temporada de fato foi muito boa, com alguns títulos importantes. Ok. Outro ponto que eu queria levantar rapidamente aqui é em relação a essa questão de vislumbrar a cabeça de um jovem. Eu, de fato, acho que o Danilo ele tem essa capacidade intelectual diferenciada, um cara mais pés no chão. Mas a gente vê, por exemplo, um companheiro de base dele, Patrick de Paula, que porque ganhou o Campeonato Paulista, como vai, um protagonista fazendo gol de pênalti do Cássio, vislumbrou, ficou uma perna danada. Palmeiras teve que abrir mão, vender lá para o Botafogo porque não estava mais dando certo internamente. Outro jogador, Gustavo Scarpa, esse não caiu de rendimento, mesmo já acertado com outro time.
time. Então acho que passa muito pela cabeça do jogador e eu acho que é só uma questão de fase. A seleção faz bem para qualquer atleta. Para o Danilo não é diferente. A fase não é boa, mas nada que ele não possa retomar. É muito jovem, muito bom de bola também, Renata. Aqui a discussão tá fervendo ainda, não é? Porque... Fala, Sgarbi, pode falar. É que eu vejo por um lado um pouco diferente. Em primeiro lugar que a gente tá falando de um moleque, um jovem de 21 anos. Esse é o ponto principal. É normal, a cabeça do cara também, ele tá num momento assim da vida dele completamente louco. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é uma tempestade em copo d'água. Jogar essa fala do Abel, meu ponto de vista. Pra mim é uma tempestade em copo d'água. Você, por exemplo, não tá recebendo um zap depois que começou aqui no Jogo Aberto? Não deu uma Mas de vez em quando, aí ele conversa com o diretor, ele conversa com todos nós. É diferente. Olha o que nós conversamos na terça-feira, o Denilson tá show aí, olha. Não tá indo dormir mais tarde, né? Dormir mais cedo aqui. Não deixa, não apita na madrugada, hein, João? Irmão, aí, ó. Não. Quando eu vi você rindo, eu Você falei, não tá deixando o celular assim, caneca velha pra baixo, assim, ó. Só no pagar, deixando o celular. é a película que não dá pra ver. Para com essas ideias, Denilson. Não, mas pra mim o Abel não é um cara que foge. O Abel não é um cara que foge das perguntas. Isso dele, a gente vê que não é. Pedro. Não, Sidão falou, calma, dá uma segurada. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Sai daqui, sai daqui. Evite as más companhias. Obrigado. Ô, louco. Mas o Ronaldo me ajuda. O Renato me ajuda, Renato. Mas Vem que eu te ajudo, meu. Tem experiência. Mas uma meu. pergunta, alguém aqui acha que o futebol do Danilo é o mesmo do começo do ano? Independentemente dos números. Eu não acho que caiu tanto. Eu não acho que caiu tanto. É um cara que quando o Palmeiras tá jogando sem ele, o time do Palmeiras é completamente diferente. Completamente. Mas é que tecnicamente ele E tava vai muito jogar bem sem antes ele da contra o convocação. Galo. Jogou sem ele na eliminação do ano. Na eliminação do ano jogou sem ele. Que foi essa eliminação agora da Libertadores. Tava sem o Danilo em campo. Mas por que E que não perde, tava? Porque foi expulso. Mas perde muito meio campo Entendeu? sem o Danilo. É um cara importantíssimo pro time. Eu acho que a seleção Mas, fez não mal assim, no foi, sentido da cabeça. mas é aquela história. A gente sabe que é um jogador... Gente, o Danilo tem tudo pra ser um dos melhores na posição é no monstro. mundo. Inclusive, em Sim, pouco sim, tempo. tem muito talento. Não é? Então, eu acho que agora, se ele tá passando por uma fase ruim, tecnicamente falando, é a hora de cuidar de Que é solucionar o normal problema. essa fase ruim pra qualquer jogador. Mas abreviar, O Denilson né? passou uma fase ruim lá no Betis que eu tive que carregar ele durante muito tempo. Foram 4 jogos só. E o treinador nunca reclamou dele. O treinador não conversava com ele? O treinador conversava com ele e ele ia chorar pra mim, o Marcos. 4 jogos só também, não. Amassei a bola lá 4 jogos só também. Eu quero ir pro Brasil, falar com o treinador, por favor. Você fazia isso, bebê? Joguei mal 4 jogos. Aqui não no tem Betis. feijão. Em 8 anos joguei 4 jogos mal lá só. Também calma também. Assunção. Ele tá ligado, ele tá ligado. Ô, Rei, quando a gente jogou junto lá no Morumbi, eu cheguei pro meu amigo depois na peladeia. Jogou aonde? Joguei com o Denilson Show, entendeu? é Até isso, aí, mano. eu subi a cabeça. Subiu pra cabeça. O Ronaldo não tem um quadro do Raí no quarto da casa dele, você tem um quadro meu lá. Exatamente. Ô, Ronaldo, Calma, algum treinador já chegou assim, falou com você, o Ronaldo tá falhando muito, tá desconcentrado. Nunca. Só ele Acho disse que não. capetinha que deu dura nele na preeleição. Não tinha. Colocou a faga é outra coisa. Não tem esse negócio aí. Agora, então quer dizer que o Abel tá jogando a culpa da eliminação em cima da ausência do Danilo, será? Por isso que ele veio falar essa besteira agora também? 15 segundos. Abel, seu cagueta. Muito bem, galera, esse foi o vídeo debate bem interessante aí sobre essa declaração do Abel Ferreira. Tite que comentou aí essa declaração dada pelo treinador do Verdão e concorda em partes do que os comentaristas falaram aí no vídeo. Realmente, o Danilo caiu muito aí após a sua convocação para a seleção brasileira. Já foram 2 expulsões, uma contra o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores e a outra no jogo do Clássico contra o Santos. Danilo que caiu bastante aí de rendimento. Ele era outro jogador aí antes da convocação para a seleção. Mas concordo com o que o Capelani falou também aí no vídeo. Não foi só o Danilo que caiu de rendimento no time do Palmeiras, foi o time, praticamente o time inteiro. Só não o Gustavo Scarpa, que tá voando aí na temporada. Mesmo após ele ter acertado aí a sua saída do Palmeiras, ele continuou jogando muito, até cresceu aí de rendimento. Mas o Veiga também foi um jogador que caiu bastante. O Gustavo Gomes, que é um baita zagueiro, mas que ultimamente vem cometendo aí alguns erros. Então, concordo com o que o Capelani falou aí no vídeo. Não foi só o Danilo que caiu de rendimento, mas o time do Palmeiras caiu de rendimento aí nesses últimos jogos, pelo Brasileirão mesmo. O Palmeiras vem de algumas partidas que não joga muito bem. Claro, o Palmeiras vem conquistando aí o resultado, mas tem algumas partidas que não joga muito bem. Mas o Danilo joga muita bola, acredito que logo ele vai retornar aí a jogar aquele grande futebol que a torcida do Palmeiras estava acostumada a ver ele a fazer e a jogar. Então acredito
que é só uma fase aí que ele tá passando, mas logo logo ele vai recuperar e jogar aquele grande futebol, que é o caso do Gabriel Menino, que não estava jogando bem e o Abel Ferreira conseguiu recuperar, e ele hoje tá jogando, voltou a jogar bem pelo time do Palmeiras. Mas é isso, galera, deixa sua opinião nos comentários. Se você concorda com o que os comentaristas falaram aí no vídeo, comenta aqui abaixo. Quero deixar os créditos mais uma vez ao Jogo Aberto, tá deixando o link na descrição como créditos ao vídeo. Vou ficando por aqui, obrigado por assistir, valeu e até o próximo vídeo, galera.